Boa noite, meu irmão. Pô, boa Graças e noite, meu paz. irmão. Paz aí. Sim, como é que o irmão está? Tamo aí, sobrevivendo à quarentena aí, né? Pois é, rapaz. Aquela sensação que você tem. Hoje eu dei uma escapadinha, tive que ir em Campo Grande, mas imagina o sol rachando o coco e você com máscara, né? Deve ser uma sensação muito boa, não. E aí você chega em casa, você tá moreno, do nariz para cima, queimado e aqui branco. Aí é muito estranho isso, né? Aí fica Vai tentando multicolor, se né? virar. Fica coisa. É, um negócio assim. Aí você põe um preto para poder dar uma disfarçada, tal, uma roupa assim, mas enfim. Mas é isso aí, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Temos visto o seu trabalho nas redes sociais e realmente tem sido um excelente trabalho, né? Tanto na área de história como também com o seu irmão. Os comentários políticos têm sido muito bom, tem realmente enriquecido muito o nosso conteúdo, né? Nessa área. Então, é um prazer tê-lo aqui junto com a gente, tá bom? Igualmente, meu irmão. Eu lembro que foi há um ano atrás, né, que eu fui lá na Igreja Presbiteriana de Nova Betânia, com aquela Isso mesmo. palestra. Tem mais de um ano, Exato. fez um ano. Então, assim, é um Inimigos prazer estar aqui com vocês aqui para discorrer um pouco sobre esse assunto que é polêmico, né? é Gera verdade. amores em uns, ódios em outros, né? Então vamos aí, né, falar um pouco sobre esse período, né, na história do nosso Brasil que foi ímpar, cara. Exato, exato. Eu ainda estou iniciando os estudos assim nessa questão da monarquia, né? Eu aprendi na escola, pra você ter ideia, em minha sexta, na época era quinta série, né? Hoje já é ano, né? Já é diferente, né? Uma quinta, sexta, sétima série, o livro didático da escola era do Schmidt. Então, você imagina, né? O cara nem historiador era, porque, então assim, o negócio ficou bem defasado. Então, agora correndo atrás do prejuízo e aprendendo, né? Mas, meu querido, vou te dar a liberdade agora para você falar um pouquinho sobre você, a sua formação, o seu trabalho, a sua caminhada, tá? Pode ficar à vontade para fazer suas primeiras considerações. Bom, meu nome é Welky Miranda, né? E hoje estou fazendo pós-graduação na área de ensino de História e Geografia. Sou graduado em História, na licenciatura. Só que assim, já tem mais ou menos uns 10 anos que eu venho estudando um pouco mais sobre a questão de história, pensamento político, pensamento teológico, né? Por quê? Porque eu comecei, a minha conversão, cara, foi na Igreja Universal. Em 2007 me converti na Igreja Universal. E, curiosamente, meu batismo foi dia 22 de abril. Olha só. 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil, né? E de lá pra cá, aí galguei algumas posições lá, cheguei a ser pastor auxiliar na Igreja Universal. Aí, com o passar do tempo, né, no meio tempo dessa conversão, eu criei o hábito, o amor de ler, cara. Eu comecei a ler tudo. Pra você ter ideia, eu li toda a obra do Macedo, cara, até daquela época. Tem uns livros até hoje aqui. Então, assim, eu li todo o pensamento do Macedo, enfim, e comecei a querer, a estudar um pouco mais sobre os reformados, sobre o pessoal reformador, pensamento, a teologia reformada. Aí isso já no 2010. Aí, junto com o pensamento da teologia reformada, história, entrou é, estudos do Olavo de Carvalho. Então, isso foi criando um desejo em mim de fazer uma faculdade, né? Porque eu vi a necessidade de como é que eu ia entrar no meio. Eu preciso do diploma. Não tem Aham. como. Infelizmente, você pode É, estudar o que for, que a galera vai olhar o canudo. Não tem jeito. é verdade. E através disso aí que eu comecei a estudar, comecei a estudar o pensamento revolucionário, eu vi que a igreja ela sofre influência do pensamento revolucionário no âmbito do socialismo, comunismo, gramscismo, todos esses ismos aí. Então, aí a partir daí eu comecei a estudar outras coisas, né? Muito, muito bom, cara. Assim, tirar o fone aqui. A gente tá com uma plateia aqui na sala da minha casa. É mesmo? Para eles poderem ouvir também o que o irmão tá falando. Só até aumentar o volume aqui. Ótimo. É interessante, cara, que o irmão é alguns meses mais velho que sua conversão. Eu também me É. converti em 2007, só que em julho, Ó, né? Júlio. Então, assim,
Muito legal, muito legal. Essa questão do Bacana. estudo, cara, é impressionante como que realmente no Brasil, eu não me recordo de quem disse, se foi o Nelson Rodrigues, não lembro ao certo, que o brasileiro atravessa o Atlântico nadando para conseguir um caminho. Porque a gente gosta de título, cara. Então, o cara pode ser o cara mais estudioso que for. Se não tiver um canudo, a galera não Exa- parece que não dá moral pro cara. É um negócio impressionante. exatamente. E isso aí vamos ligar aí a história do Império. Ah, A chegada da família real ao Brasil em 1808, chegou aqui Dom João VI, né, até então era príncipe regente de Portugal, chegou aqui distribuindo títulos para os brasileiros, para os portugueses aqui residentes, títulos assim de pessoas que não tinha nada a ver com cavalaria, com ser cavaleiro, pegar uma espada, uma arma, nada disso. Recebia um título lá, um título de nobreza, né? E muitas vezes e outros no lado religioso, a ordem de Cristo, recebia e não tinha nada a ver com a Bíblia. A gente não conhecia nada, não tinha nem interesse. Recebeu esses títulos. Eu acho que aí que começou a brotar essa questão do título em detrimento do estudo, sabe? A gente começou por aí. interessante. Essa é a informação que eu não sabia. Porque É. às vezes a gente chega na história, a gente não sabe como é que foi o início, né? Como que aquilo surgiu. Então isso é muito, muito legal. Mas, Você meu tem irmão, ideia? hoje nós vamos Eu falar estudei sobre. isso aí. Só, desculpa Pode dizer. te interromper. Essa informação eu consegui com um historiador inglês que é da época, ele é do tempo. A Europa não tinha informações sobre o Brasil e ele fez um estudo, né, com a chegada da família real ao Brasil até a abdicação de Dom Pedro I em 831. Esse livro foi publicado na Inglaterra em 1835. Rapaz, que legal. Muito Bacana. bacana mesmo. Assim, receber essas informações é muito legal. Mas, meus queridos, eu falo meus queridos no plural, porque vai ter gente que vai ver a gravação depois também, sempre acontece, né, por causa da agenda corrida da galera. Hoje nós vamos falar sobre a questão do Império do Brasil, né? Sobre esse período histórico, né? A gente já queria aqui deixar oportunidade para o irmão para falar um pouquinho da bandeira, porque há uma diferença, assim, claro, quando você vê a bandeira da monarquia, né, e a bandeira da república, né? Algumas pessoas zoando já falaram bem assim que a vantagem da república para a monarquia é que na república a bandeira é mais fácil de desenhar, né? Já surgiu essa piada aí na internet. Então, assim, que o irmão falasse um pouquinho sobre a questão das cores, porque o que a gente ouve na escola é o seguinte: verde é por causa das matas, amarelo é por causa do ouro, né? Azul é por causa dos mares. Isso procede porque a bandeira da monarquia veio antes da verde e amarelo. Então, de onde veio aquelas cores ali? Se puder falar um pouquinho a respeito, pessoal. Bom, a questão da bandeira, assim, a que nós temos hoje é uma fraude. O pessoal que vai ficar chocado, não, como é que pode? Vou explicar por quê, calma aí. A, a questão ali da bandeira do Império, a cor verde ali, ela, do, ela representa a casa dos Braganças, a dinastia dos Braganças de Portugal. E o amarelo representa a casa dos Habsburg, que, que é a dinastia da Áustria. Então, Casa dos Bragança representa Dom Pedro I e o amarelo, Casa dos Habsburg, a imperatriz Dona Leopoldina, o Império Legal. Austríaco. Então, é o casamento, é a união dos dois que gerou essas cores na bandeira. E aí, se eu olhar mais alguns detalhes ali na bandeira, tem ali, por exemplo, tem o ramo ali que tem o tabaco e o café. São os que eram os principais, é, vamos dizer, culturas do Brasil, né? O processo econômico brasileiro, né? Que cresceu muito. E tem a questão ali daquele globo, significa a majestade de Portugal, né? A história que eles têm, ou o mundo mesmo. E atrás tem uma cruz. Essa cruz é a ordem de Cristo, né? E aí acima tem a coroa, que representa, né, a coroa brasileira. Aí você vê um detalhezinho pequenininho, cara. Acima dessa coroa tem uma cruzinha, que significa o Uhum. quê? Deus está acima do imperador.
Muito legal, muito legal. Hoje eu tava vendo uma entrevista do Dom Bertrand, né, que é porta-voz da monarquia do Brasil. O tempo inteiro ele fala a questão de Deus, o tempo inteiro. De Deus ser soberano, de Deus estar acima das instituições políticas. Então isso é muito legal, né, porque parece que muitas vezes a gente vê na República, por parte de alguns, é quase um ativismo ateísta, né, por parte de algumas pessoas, assim. Transformam a ideia de Estado laico, fazem o Estado laicista, que é Deus e nada, Deus coisa nenhuma. Então, ter essa informação, né, informação visível, porque a questão da visibilidade visual é muito importante, é fundamental, né? A pessoa perceber, ver ali na bandeira o sinal, né, de Cristo, o sinal do cristianismo, né, de Deus, é muito, muito importante mesmo, né? Então, já Diego, ficou explicado aí, galera, a questão do verde e amarelo, não é por causa da mata, não é por causa do ouro, tá? É por causa das duas famílias que, né, majoritárias, digamos assim, né, que compuram a família real. ô Diego, só um Pode detalhe. falar. Essa aí é a nossa bandeira atual. Como, né, fizeram um golpe de Estado, essa é a palavra, porque a maioria da Isso, população legal. Bom não era raciocínio. republicana, posso explicar mais na frente depois? Não era republicana, era monarquista. Eles apoiavam a monarquia aqui no Brasil. E como faltava símbolos, e eles tinham que desconstruir, apagar da história o tempo monárquico, toda a cultura portuguesa que veio para cá, da civilização, eles criaram essa bandeira estranha. Por quê? É ordem e progresso. Ordem e progresso é uma frase de um filósofo francês chamado Auguste Comte. Os militares abraçaram essa ideia do positivismo e juntaram positivismo com federalismo que nunca aconteceu no Brasil, federalismo americano, passou longe, tanto que a É, monarquia já estava caminhando para se tornar uma federação. Dom Pedro ele fez uma viagem aos Estados Unidos, na segunda viagem dele, ele ficou impressionado com a organização dos Estados Unidos, politicamente, social, tudo. E isso aí era consequência, o federalismo. E sobrou a república. Os republicanos eram a minoria, né, no Império. Só tinham 2 deputados. 2. nossa, cara. A eleição anterior foram 4. Depois foram para 2 deputados. Era Quer um dizer, que partido maioria é essa? E a ordem e progresso, o que é positivo? Ninguém sabe. O brasileiro sabe o que é positivo, o que é Augusto Conte. Nem os generais do alto comando do Exército, que até hoje são influenciados pelo positivismo, nem conhece quem é o Augusto Conte. sabe que é positivismo? É tipo o que o Olavo de Carvalho cita, né? Da frase que ele sempre cita, que ele coloca que, se não me engano, ele cita uma outra pessoa também, né? Não me recordo agora. De que as pessoas são governadas por filósofos que já morreram. E as pessoas nem sabem disso. Falam, não, eu não gosto de filosofia, você gosta de estudar, é bobeira. A pessoa às vezes não percebe que quase tudo que ela faz e pensa é influenciado por alguém, algum filósofo já trouxe aquela ideia para ele e que ele nem sabe disso, né? Então, Exatamente. muito legal, cara, muito legal mesmo. Agora, uma pergunta, né, mais específica é como era a divisão de poderes na monarquia? Porque quando fala em monarquia, o pessoal já pensa aquele rei absolutista, com um cetro na mão, que o rei é juiz, o rei é judiciário, é legislativo, é executivo, é tudo, é quase um semideus e que manda em tudo. Mas, observando a Constituição de 24, até mesmo as estruturas da época, não era bem assim na monarquia, né? Com brasileiro. Como é que era essa divisão de poderes? Bom, para começar aí, depois que aconteceu a independência em 1822, foi discutido uma constituição para o país. Aquelas discussões e tal, o que aconteceu? José Bonifácio, o irmão dele, como eram políticos, teve a ideia de isolar a monarquia e deixar os políticos comandarem o país. Aí, Dom Pedro I, né, que é aguerrido, né, por isso que era conhecido como imperador soldado, não era à toa, não gostou da ideia e, de uma forma até autoritária, ele mandou fechar a Assembleia Constituinte e mandou para o exílio os irmãos Andrada. E veio com essa ideia do poder moderador.
O que é o poder moderador? É uma ideia de um filósofo francês chamado Benjamin Constant, ou Benjamin Constant, né? Aquelas confusões lá na França, né? Depois que caiu o, o império do Bonaparte, né? Então ele veio com essa ideia de um poder moderador, que seria neutro. Então, então, no caso, pegaram essa ideia, o Dom Pedro I pegou essa ideia e colocou como um quarto poder. Então, seria o poder executivo, legislativo e judiciário. E desses três poderes, o moderador ficava por cima. Então, ele tomaria as decisões finais. Então, ele deixaria o poder legislativo discutir as políticas, fazer as votações. Havia eleição para o legislativo, né? Mas aí era um voto censitário. O que quer dizer censitário? Teria que ter uma renda mínima, uma renda superior a 100 mil réis, anual, para votar e para ser candidato. Tanto para a Câmara, para o Senado, tinha umas regrazinhas lá e tal. E nisso aí o imperador escolhia quem iria ser o... Aliás, desculpa. Nisso aí, por que Dom Pedro caiu? Dom Pedro I. Ele caiu porque ele concentrou poder muito nele. Esse poder moderador dele acabou sendo exagerado. Então, uma das consequências da abdicação dele foi que o parlamento não tinha muita autonomia. Já em 1850, no segundo reinado, com Dom Pedro II, ele criou a ideia do presidente do Conselho de Ministros, que seria hoje... Oi? Seria uma espécie de primeiro-ministro, né? Exatamente, primeiro-ministro. Aí o que acontece? Dom Pedro II ele deixou que o primeiro-ministro montasse os outros ministérios, escolhesse os outros. Então ele fez assim, dessa forma, para organizar. Então havia os debates entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, e eles ficavam revezando. Uma hora Dom Pedro botava um do conservador, outro do liberal, e quando as discussões não levavam em nada, ele dissolvia o parlamento, convocava novas eleições. Aí ele escolhia o juiz no judiciário. A escolha do juiz era feita pelo imperador. E tem um detalhe, o senador era os três mais votados de cada província, que hoje são os estados, mas naquele tempo era províncias. Era escolhido os três mais votados, e dessa lista o imperador escolhia o senador. E o senador era vitalício, ele ficava até morrer no cargo. Olha, interessante. Então, assim, a organização, a estrutura organizacional política brasileira girava em torno disso. E o poder executivo era exercido pelo imperador, só que com o presidente do Conselho de Ministros, né, o primeiro-ministro, os seus ministros e os presidentes das províncias, que hoje seriam os governadores de estado. Então, essa era a parte, assim, política, administrativa. O imperador ele ficava acima das discussões políticas. Ele deixava que os políticos discutissem sobre o país, sobre leis, entendeu? Para crescer uma classe. Aí vem a ideia do federalismo lá na frente. Né? Desenvolver com o tempo. Muito legal. Você falou um pouco sobre a questão das eleições, né? Na prática, se for assim, a gente tem muito a questão do voto censitário, né? A questão de renda e tudo mais, que eram 3 senadores, né? Mas, assim, os eleitos eram só os senadores, ou tinha esse monte de deputado também, ou o parlamento era só senadores, um daqueles 3 eram escolhidos, ou tinham deputados também? Tinham deputados também, tinham deputados. Quando algum senador morria, tinha essa eleição, né, para escolher o outro para ficar no lugar, e tinha a eleição sempre constante dos deputados. Havia essa eleição sim. Entendi. Então, os deputados eram eleição constante, e os senadores que eram vitalícios. Tempos e tempos tinha eleição. Legal, legal. Quando era preciso, né, havia eleição, tal, trocava. Era assim. Muito legal, muito legal. É importante a gente ver essas informações, porque a nossa cabeça do século XXI, a gente vê de outra forma, que é a eleição de 4 anos, e
enfim, todo aquele processo de novo. Então, assim, Sim. eu sei que eu aqui estou na função de entrevistador, né, de fazer a entrevista, mas eu vou botar uma opinião pessoal, por mesmo que diz respeito à questão dos senadores, né? Economiza uma grana, gente. Porque você ficar 4 anos fazendo eleição, um monte de carro, o dinheiro que gasta com isso, parece que não, mas é muito, né? Ô, Mas vamos Diego, lá para... Diego, tem um detalhe. Eles não recebiam. Não recebiam. Não Opa! recebiam, não. Você só entrava, É né? por isso que era Enfim, cessitado, tinha toda aquela regra, aquelas regras, né? Quando o legal. imperador via, por exemplo, tem a questão do Barão de Mauá, Uhum. grande empresário e tal, né? Ele construiu ferrovias no Brasil, né? Foi um grande empreendedor. Por exemplo, quando o Dom Pedro viu que ele estava concentrando poder, ele foi lá e ele interviu. Porque Dom Pedro não queria monopólio. É muito mal contada essa história entre o Barão de Mauá e Dom Pedro II. É muito mal contado. E para o pessoal ter noção da situação, no dia em que a família imperial foi expulsa do Brasil, pegou um navio para ir para o exílio, para a França, a família do Barão de Mauá estava no navio, acompanhando-os até o exílio. Eles tinham amizade. Então, assim, é uma história muito mal contada dos dois, né? É muito legal. Essa aí do receber é muito interessante, cara. Porque né, a galera hoje, o Joãozinho da esquina quer ser vereador por causa do salário de 5 contos por mês, né? Não é para servir a população. Então, muito Exatamente. interessante. É, o El que eu vi que você postou hoje no seu próprio Instagram, uma frase do Joaquim Nabuco, né? Que é: o Brasil, quanto mais civilizado, mais tenderá para a monarquia. Quanto mais bárbaro, mais se desinteressará dela. Só um pouquinho dessa frase, porque é uma frase instigante. Cara. Assim, ó, se a gente é civilizado, a gente vai tender mais para a monarquia. Se a gente não for mais bárbaro, a gente vai ficar, esse negócio é muito interessante. Comenta um pouquinho sobre essa frase que rapaz, eu pensei assim, tem que anotar e tem que falar isso na live. Porque eu achei muito intrigante, muito interessante. Quer comentar um pouquinho sobre ela? Sim, sim. Qual é a questão de compreendermos aquilo que os nossos antepassados, os personagens antigos, disseram, né? Porque se a gente pegar a palavra civilidade ou bárbaro, as pessoas vão ter vários tipos de compreensão né, do que é bárbaro. Bárbaro pode ser uma coisa bacana, uma gíria, você é bárbaro e tal. Ou pode ser uma coisa muito negativa, mal educado, tal, né? Ou bárbaros, isso, ou bárbaros germânicos em relação à cultura romana e grega, né? Então, tem que compreender aquele período. Quem foi Nabuco? Joaquim Nabuco. Quem era ele? Ele era um monarquista, ele era católico, ele foi um jurista, um estadista, ele foi um historiador, diplomata e embaixador do Brasil no tempo da República nos Estados Unidos. Então, ele viveu o processo, ele estava ali. Ele era um homem muito inteligente, intelectual brasileiro, as obras dele é muito incrível, tanto que quando deu o rompimento o golpe da republicano, Nabucco quase ficou esquecido, praticamente, né? A questão do apoio dele à monarquia, né? Que isso foi proibido. Todo mundo foi censurado por questão que quem apoiasse a família imperial foi censurado. Essa censura durou 103 anos. Só acabou em 1989. Um século, um século, né? Sem debate, sem nada. Então, assim, aí vamos chegar lá depois. A questão do Nabucco, vamos pensar o seguinte: a civilização que ele está falando representa os ideais da família imperial. A família imperial chegou aqui trazendo nos ombros uma série de histórias, um passado, pessoas que morreram, que lutaram em guerras, a guerra ali da conquista da Península Ibérica contra os muçulmanos, o Império Otomano, né? Então, assim, tem todo um contexto, tem toda uma série eles carregam em si a questão
os conceitos da civilização ocidental, a tradição da civilização ocidental, que é o cristianismo, o direito romano, a questão da filosofia, do pensar. Então, eles herdam dessas pessoas toda essa tradição. Então, quando vem a República, ela quebra isso. Você tem que criar outras coisas, você tem que criar outros heróis. Criaram quem de herói? Tiradentes. Quem foi de Tiradentes? Foi um cara lá, mineiro, tentou fazer uma república, uma revolta, uma república ali junto com outras pessoas em Minas Gerais. Por consequências desastrosas do primeiro-ministro em Portugal, Marquês de Pombal, que é o despotismo esclarecido, era um iluminista, esse homem, fez um monte de coisa errada e prejudicou o Brasil. E causou a Inconfidência Mineira, a famosa Confidência Mineira. Então é isso que Nabucco está falando. Enquanto que o povo não conheceu a sua história, o seu passado, quem foi seus avós, seus tataravós, por que saíram de Portugal, saíram de outros países, veio como escravo da África ou indígena, porque todos nós somos miscigenados, tem essa. O brasileiro é miscigenado. Nós somos a maior nação africana fora da África e a nação europeia fora da Europa. Então, a visão, por exemplo, de Nabucco, tanto de Nabucco quanto do José Bonifácio, ele via que o Brasil seria uma potência e teria amizade com todo mundo por causa dessa miscigenação. Teríamos amizade, negócios, relacionamentos, por causa de quê? Laços sanguíneos dos antepassados, né? É isso, e sim, não sei se o pessoal está compreendendo o que eu estou dizendo, mais ou menos, no sentido seguinte, não é que a pessoa é bárbara, que não é inteligente, que não pensa, sabe? Não é isso, é exatamente isso que ele está falando. Mas assim, a questão da tradição, da história, dos valores, sabe? Da cultura, de todo um passado, porque nós não viemos do acaso. Nós temos história. O Brasil tem história, uma história bonita, tem seus problemas? Óbvio que tem. Quem não teve problema, pelo amor de Deus, né? O pessoal vai para os extremos, é complicado. Então, assim, tem o seu passado glorioso, sim. Tanto que, quem fundou o Brasil? Quem fundou o Brasil? Quem colocou as bases, construiu as bases para o Império Brasileiro? Dom João VI. Trouxe a corte para cá, biblioteca com mais de 60 mil livros, um país que quase não tinha livro, não existia mercado, não existia nada aqui, que não tinha nada. Então, se não fosse esse caso da perseguição de Napoleão a Dom João VI, o Brasil seria outra coisa. Tem esse detalhe que ninguém se nota, assim, poucas pessoas param para pensar. O Brasil não era nada, gente. Não tinha nada aqui. Não tinha nem descoberto o ouro. Já tinha descoberto o ouro, desculpa. Mas assim, não tinha nada. Não tinha escola, não tinha estrutura de nada aqui. Então, quando o Dom João veio para o Brasil, em 1815, ele levou o Brasil a reino. A capital desse reino foi Rio de Janeiro. O Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Algarves fica no sul de Portugal. Então, nós tivemos a nossa primeira rainha, Maria I. Depois o nosso rei, Dom João VI. Então, o Brasil foi um império. Então, esse homem construiu e trouxe esse legado para nós. Muitas vezes ele é acusado de ser medroso, aquele gordo comedor de coxinha, esconde coxinha no bolso, idiota, mas foi um homem inteligentíssimo. Ele enganou o maior general da história, um dos maiores generais da história, enganou. Por quê? As pessoas não param para pensar, tem alguns detalhes de história que, assim, para você conquistar um país, por mais que a França invadiu Portugal, para você conquistar realmente o país, você tem que conquistar a capital. Onde estava a capital? Rio de Janeiro. Se Napoleão quisesse conquistar Portugal, o reino de Portugal, tinha que atravessar os mares. Foi esperto, cara. Foi inteligente. Navios, né? Oi? Ficou a ver navios, né? Quando chegou. Exatamente. E essa história aí que eu acredito que é a frase do Nabucco. É a frase do Nabucco. Se todas as pessoas, a maioria do brasileiro, conhecesse realmente a história do Brasil, o que foi Portugal antes de chegar
o descobrimento, durante o período chamado colonial e o Brasil Império, você vai ver, nossa, gente, infelizmente a República é uma porcaria. Esse é o fato. Golpe atrás de golpe. Vai para 131 anos de golpe atrás de golpe, instabilidade econômica, social, financeira. Por mais que o tempo imperial também tinha os seus problemas, óbvio que tinha. Mas, poxa, comparado com 131, quase 131 anos de república, um erro atrás do outro, um querendo dar golpe de Estado, deu golpe de Estado, que virou de... Você vê Vargas, cara, Vargas, né? Desculpa, fugindo do assunto, Vargas conseguiu dar golpe de Estado, depois virou ditador, depois foi eleito, cara, democraticamente. Rapaz, o É negócio por de isso que... Vargas Aí entra, ô Diego, aí entra a frase do Vargas Nabucco, cara. é tão louco, cara, porque assim, hoje nem tanto mais, mas antigamente quando era, tinha aí meus 5 anos, 6 anos, às vezes a gente ia na casa de alguém no interior, né, na roça, tinha um retrato lá de Vargas na parede, cara. Então, pai dos Você tá, pobres, né? que negócio, o retrato do cara lá como se fosse o cara que quer resolver os problemas do Brasil. Né? Então, isso é muito interessante. Né? O cara é um ditador e foi eleito, ele foi querido, né? E Exatamente. influenciou tanto o Brasil, né? Igual a questão da CLT e tudo mais. Então, impressionante, né? Como as coisas acontecem. Ô Diego, lembrando, o Vargas reconstruiu o Brasil, cara. Fez outra coisa, detonou o que tinha dos militares ali daquela primeira república ali, né, conhecida como República Velha, criou outra coisa, bicho. E ele sendo o garoto propaganda, sendo o pai dos pobres, o salvador do Brasil, sabe? O Brasil começou ali, entendeu? Claro, ele se inspirou nos regimes comunistas da União Soviética, no nazismo, principalmente no Benito Mussolini na Itália, fascismo, né? Quer dizer, não vai dar Eles estavam certo nunca, né? propagando, né? Se não me engano, foi na época dele surgiu a Voz do Brasil, né? Vargas. A Voz do Brasil pegando, cara, pegando a música de entrada de O Guarani, cara. O Guarani. Quem compositou o Guarani? Quem é o compositor do Guarani? Carlos Gomes. Quem é Carlos Gomes? Carlos Gomes foi um rapaz que perdeu a mãe muito jovem e o imperador, ele mesmo, o imperador Dom Pedro II, foi lá e financiou os estudos dele na Europa. Ele estudou na Itália, em Milão, música para trazer para o Brasil. E detalhe, do próprio bolso, não tirou dos cofres não, do Tesouro Nacional não. Bancou, ele tinha esse hábito de bancar jovens talentos, pessoas até que eram desprovidas mesmo. Ele financiava Dom Pedro, do próprio bolso dele. E Carlos Gomes foi utilizado por isso. Carlos Gomes era monarquista, morreu na miséria, porque defendia... Não, ele se recusou, Carlos Gomes se recusou em compor o hino da República. E ficou no esquecimento, pobre. Rapaz, que coisa, né? Eu lembro que quando eu li Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que é meio que uma crítica aí também à questão da República, né? Eu achei interessante que ele estava lá batalhando, que a coisa de ser nacionalista, ser patriota, mas eu achei interessante um diálogo que tem ali no livro, de dois compadres ali conversando e falando assim, rapaz, naquela época, né, o imperador, trazendo a ideia de que eles eram felizes e não sabiam, né? Porque depois o negócio foi uma bagunça. E assim o livro ali traz essa crítica bem legal, né? Então, muito bom essas informações. Mas o Elker, e a questão religiosa no Império? Cara? O que a gente ouve, eu já ouvi isso também, que é falar de que os protestantes, né, os evangélicos, na época eram protestantes, né, não tinha essa nomenclatura evangélica tão disseminada, foram perseguidos pelo Império. Isso aconteceu? Como é que foi isso mesmo? Porque uma hora eu pesquiso e ouço algumas pessoas falando que foi perseguido mesmo, que enfim. Outras pessoas falam que tinha liberdade com umas reservas. São as duas coisas, tem perseguição, não tem perseguição, como é que isso funcionava no Império, a questão da liberdade religiosa, dos protestantes, enfim, essa questão de forma geral. Bom, essa questão aí dos protestantes é muito interessante. A relação, nós temos que compreender a relação de Dom Pedro II com a Igreja Católica. Porque, assim, olhando bem assim, as biografias, né, ele não era muito afeiçoado, não. Era por tradição. Então ele era
ele era bem tolerante com as outras religiões, com questão, assim, era bem aberto. Por mais que o Estado, por mais que a monarquia era oficialmente católica. Mas ele, tem um detalhe do poder lá, poder moderador, que o imperador ele tinha a atribuição de condenar alguém e de perdoar alguém. Então teve um episódio, um comportor de Bíblia como é que é mesmo? Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Um baiano, comportor, estava na província de Sergipe e foi preso. Foi denunciado, foi preso lá, o delegado prendeu ele. O imperador ficou sabendo, foi lá e mandou soltar ele. E no mesmo dia, em 1868, ele promulgou, ele liberou os comportores venderem Bíblias no Brasil, protestantes. Porque a diferença não tem. São 7 ou 8 livros a mais na Bíblia Católica. Acho que são 7, porque Macabeus é primeiro e segundo, né? E, Sim. se não me Por engano, são causa 7. disso, né? A Bíblia que nós utilizamos, ela não tem esses 7 livros a mais. Então era tratado como herética, tal, né? Então, e o imperador foi lá e legalizou, cara, a comportagem no Brasil. Por quê? Ele legalizou. Ele tinha um amor tremendo pela leitura. E ele disse, alguém perguntou para ele se a Bíblia é uma coisa atrasada, uma coisa assim do tipo. Ele falou que ele lê a Bíblia todo dia. E essa devoção dele da leitura, é um homem que lia 10 horas por dia. O pessoal tem ideia. Ele tinha um amor pela Bíblia, e eu acredito que esse amor pela Bíblia deixou ele um pouco liberal nesse sentido, tolerante, e ele percebia que para a formação do povo brasileiro era muito importante a Bíblia ser divulgada no Brasil, ser espalhada pelo Brasil, porque ele vê que era importante para a formação moral e espiritual do povo brasileiro. Então aconteceu esse caso aí. E tem outro caso também do reverendo Robert Keller. Ele é considerado o primeiro que montou uma igreja missional no Brasil. E a esposa dele é uma compositora fenomenal, né? É uma compositora. Grande Isso. parte dos filmes a gente vê S.P. ali, que é a esposa dele que compõe, né? É As músicas. Sarah, né? Sarah, isso, né? Sarah Wilson. Isso mesmo. Excelente compositora. Ela foi a segunda esposa dele, né? Que ficou viúvo, né? Uhum. Exato. Então, o reverendo, ele teve uma amizade com Dom Pedro. Dom Pedro gostava de conversar com ele. Tanto com ele, com o Turney, que foi da Sociedade Bíblica Americana, e o Fletcher, que também foi da Sociedade Bíblica, se não me engano, americana também. Então, Dom Pedro, foi importante essa tolerância dele, essa compreensão dele das escrituras para criar as bases das sociedades bíblicas para divulgação dos textos da Bíblia. Vender as escrituras. Você tem ideia? Nesse tempo a Bíblia era barata. Um livro, assim, mais ou menos, um livro da mesma quantidade da Bíblia, seria metade do preço de um livro comum. Eles vendiam também porções da Bíblia. Por exemplo, eu quero o Evangelho de João. Custava 40 centavos de réis. Quer dizer, era um cafezinho da época. Rapaz. Que coisa. Então, assim, é errado falar que ele perseguiu os evangélicos. O que aconteciam eram denúncias de católicos, de membros, né, ou de padres. Por exemplo, esse próprio Keller, ele foi recebido uma denúncia pelo embaixador da Inglaterra que ele era médico, né? Ele estava exercendo medicina sem autorização, estava pregando no lar, fazendo cultos e vendendo Bíblia, espalhando Bíblia, Bíblia herética, que eles falavam. E isso gerou uma confusão, isso saía até nos jornais, essas denúncias. Aí começou a gerar problema da diplomacia com a Inglaterra e o Brasil, né? E a coroa queria saber, o Império queria saber o que estava acontecendo. Aí vai entrar um personagem que eu comentei agora há pouco. O Keller procurou 3 juristas, os 3 maiores juristas da época, para fazer a defesa dele, né? Para entregar a defesa dele.
Um desses, quem era? Nabuco. Joaquim Nabuco, católico. Aí, quem está acompanhando vai entender. A questão da civilização é independente de ser católico ou protestante. É o cristianismo, é o evangelho. A compreensão de um legado. Então ele foi lá e defendeu que, junto com os outros juristas, que, olha, se a pessoa, por exemplo, estava lá no documento, olha, se a pessoa ela não quer ser católica, o que eu posso fazer? Tipo assim, o que eu posso fazer? Não vou passar minha fé para os meus amigos, dar o exemplar da Bíblia? Outra coisa, a Bíblia, por um tempo ele deu aquela versão do Padre Figueiredo, que é católica. Aí acabou, aí ficou finalizado, a Inglaterra tá tudo tranquilo, pro Império também tá de boa, nunca mais mexeram com Keller. E tem outra coisa também, na segunda viagem de Dom Pedro II, em 1876, que inclusive foi ano do primeiro centenário de independência dos Estados Unidos, ele foi para lá, a convite de um amigo, um pastor, um reverendo, acho que se eu não me engano ele foi a convite do Flash ou do Tunney, agora não estou recordado, lembrando. Ele estava em Nova York e foi num culto evangélico, cara. E nessas como turista, no tempo do Império, né? Nessa segunda ele foi para os Estados Unidos, tal, foi para Nova York e foi assistir um culto evangélico, cara. Ele foi ver um famoso pregador, cara. Foi o Dwight Lyman Moody. Ele foi ver o Moody pregar, cara. Aí o Moody foi falar. Muito interessante. Eu vou até ler uma parte aqui, cara, que é muito interessante, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Pra eu pegar a palavra certinha, cara, do comentário dele. Quer ver? Visita dele. Encontro com o Moody. Aí, na ocasião, o Moody estava pregando sobre que farei então com Jesus, né? Que está lá em Mateus 27, versículo 22. Aí o Moody, sabendo que o imperador, alguém falou para ele que o imperador estava lá, né? Aí ele falou assim, né? No meio da pregação dele. Mesmo que um grande imperador, com toda a sua riqueza e poder, não salvará sua alma se não se curvar aos pés de Cristo e não o aceitar de todo o coração. Aí a reação do imperador foi de ficar bravo, ficar com vergonha. Ele baixou a fronte dele em reverência. Esse foi o imperador do Brasil. E ele também ele fez um decreto, acho que é o 7907 de 1880, legalizando, permitindo a Igreja Evangélica Fluminense do pastor Keller, que já não estava aqui mais no Brasil, foi o sucessor dele que pegou essa benção, autorizando juridicamente a primeira igreja evangélica do Brasil. Juridicamente. E também teve uma outra resolução, ele autorizando que o pastor ou de outras religiões fizesse casamento civil, óbito, certidão de óbito, de nascimento, enfim. Esse foi o Dom Pedro que foi o tirano para os evangélicos. Eu penso o seguinte, que os evangélicos de hoje teriam que ser muito gratos a ele. Muito grato a ele, porque ele foi um instrumento nas mãos de Deus, entendeu a missão, o comprometimento dos evangélicos no século, ali na metade do século XIX, né? A Igreja Presbiteriana, com o missionário o Simonton, ele veio para cá em 1859. 59, isso. Então, a Igreja Presbiteriana nasceu, ficou 30 anos no Império. Ela cresceu ali. Então, havia liberdade, sim, tolerância, né? Mas, claro, havia denúncia, perseguição, que é normal. Muito Mas legal. não uma política de Estado de perseguição, não aconteceu. Eram casos de pessoas que discordavam e perseguiam, mas não era uma política estatal, nada disso. Não, Dom Pedro não fez isso, não. Dom Pedro II não fez isso. Agora, Welker, sobre a questão do desempenho, digamos assim, das monarquias, né? Indo um pouco mais para a gente poder trazer para a nossa realidade, mas entendendo também um pouco no cenário mais global, né? Dos 12 países com melhor IDH do mundo, né, índice de desenvolvimento humano, 8 são monarquias, dos 12. Como encarar isso com a acusação de que monarquia é um atraso, é voltar para a Idade Média, é voltar para a Antiguidade?
com um número desse, com um desempenho desse, como encarar essa acusação de que monarquia é sinônimo de atraso? Mas se as pessoas quiserem ignorar os números, é muito difícil discutir. Velho. Os números estão aí, esses impérios ou reinos estão aí até hoje. Por exemplo, a Espanha, ela restaurou a monarquia dela na década de 70 do século XX. Então é possível. Eles saíram de uma ditadura do Franco, de muitos anos, fizeram uma nova constituição e restauraram a monarquia. Mas é evidente. Por quê? Por que há essa estabilidade, esse crescimento do IDH nesses países? Primeiro, o imperador ou o rei, ele é chefe de Estado. Ele não é chefe de governo. Os governos mudam, mas o chefe permanece, o chefe de Estado permanece. Isso dá estabilidade econômica, social, dá estabilidade para o país. Isso aí é notório, por isso que esses países, os outros primeiros, são monarquias. Isso dá estabilidade para o mercado financeiro e tal. E são abertas, eles dão liberdade para o indivíduo. Ele tem liberdade religiosa, econômica, tanto que os salários são superiores nesses lugares, né? Mas aí podemos tirar aí, só tem, acho que, tem 3 repúblicas que deram certo. 3. Os Estados Unidos, a Alemanha e a Suíça. Aí o que acontece? Qual é o detalhe aí importante? Por que deram certo como república? Primeiro, os Estados Unidos foi criado por refugiados religiosos. Por isso que a Constituição é liberdade, liberdade, liberdade o tempo todo. E Deus acima de tudo, né? Os puritanos, os pais fundadores dos Estados Unidos. Então a base cultural, a base civilizacional dos Estados Unidos é a teologia reformada. Por mais que não pratique, muitos americanos não pratiquem, ficou isso na cultura americana. Está enraizado isso. Tanto lá quanto na Alemanha, de Lutero, luteranismo, até hoje. É um federalismo que eles têm, né? É diferente do federalismo americano, mas os dois são federais. E a Suíça, né, com Calvino, os reformadores ali. Ficou as bases. Então, por isso que eu acredito, por isso que deu certo esses tipos de repúblicas. Entendeu? Agora, a questão da monarquia é porque o rei, o imperador, dá estabilidade. O que é trocado são os governos são trocados. Por isso que essa estabilidade, essa liberdade econômica, financeira, religiosa, enfim. Até mesmo questão dos impostos, né? Eu comentário uma vez de que a quantidade de impostos no Brasil Império era absurdamente menor do que hoje. Era praticamente o imposto assim, alfandegário. Você vai importar ou exportar, você paga. Mas dentro do Brasil, se você for vender para o vizinho, você não paga. Seria mais ou menos essa comparação. Então, e que dá liberdade para o cidadão crescer economicamente. Agora, se tudo que você compra já fica 30%, 40% na mão do governo, aí a população enriquece. Então, essa liberdade, né, é fundamental, né? A forma como o Brasil, assim, economicamente cresceu. Eu não sei se procede a minha informação, que o Brasil, na época, chegou aí praticamente a ser a quarta economia do mundo, era na época mais ou menos a quarta economia do mundo, por conta dessa estabilidade, desse crescimento. Essa informação procede ou é excesso de empolgação da galera? Eu não sei exatamente, agora não estou lembrado, a posição, mas era uma das economias mais fortes e sólidas por um tempo, sim. Principalmente no ciclo do café. Cresceu muito. Aí vem o Barão de Mauá, né? Acho que foi em 1800 e... O boom foi 1840 a 1860. 20 anos. Mas mesmo assim ainda o Brasil estava caminhando, estava construindo as bases dele, estava estava entrando o processo de industrialização. E o que aconteceu? Com a República isso atrasou. Você vê que só veio com Vargas. Década de 30, final da década de 30, 40, veio com Vargas. Você vê o rombo, o mundo todo o mundo todo entrando na industrialização e o Brasil ficou para trás. Por quê? Por causa das oligarquias do café do Brasil. Eles pegaram o Estado brasileiro debaixo das axilas, é meu, o cofre é meu, não vai ter industrialização, o produto é o café, vão vender só café. E subindo os impostos, cada vez mais subindo os impostos, Parou descontrole em pé. econômico.
E tem um detalhe aí, tem um detalhe importante. Por 3 vezes o parlamento quis dar aumento para Dom Pedro II, ele recusou, ele vetou. Falei, não, vai, usa esse dinheiro para outras coisas. Essa questão da industrialização é muito interessante. Se tiver, vou só olhar aqui o tempo, mas essa questão é muito legal, porque se tiver alguma ateniense da minha cidade assistir, não fique chateado, mas vou trazer um exemplo pessoal aí. No nosso estado tem duas cidades no norte, não no noroeste, né? Que são as cidades mais fortes do nosso estado. Então, primeiro Linhares e depois a minha cidade de São Mateus, que é inclusive mais antiga. Foi menos antigo do Espírito Santo do que Vila Velha, né? O que É a aconteceu? segunda. São Mateus, a segunda a mais velha é Vila Velha. Então, o que aconteceu? São Mateus, uma cidade durante muito tempo, ficou aquela questão presa na questão da fazenda, do café e aquela coisa toda. Linhares se abriu para a industrialização. Hoje, cara, os prefeitos entram, os bem intencionados, né? Querem trazer as indústrias para o Mateus, mas eles não querem mais, querem ficar em Linhares. Por quê? Porque tem mais liberdade, já tem mais movimentação financeira. Ou seja, olha a consequência histórica de uma má decisão lá atrás de querer ficar naquela questão do café, só da agricultura, e não se abrir para outras formas de comércio, e a outra cidade vizinha que fez isso e cresceu muito mais. Então, isso é muito legal, cara. Assim, Ô Diego, ver como que isso aconteceu, né? Sim? ô Diego, tem um detalhe aí, é que essa elite da oligarca do café achava que ia perder dinheiro com a industrialização, cara. É uma barbárie, como disse o Nabucco. E minha família, ela veio a origem dela ali é ali de São Mateus. O Ó, meu, legal. ta, o meu tataravô, ele foi dono de terra ali. O Odílio Miranda. Eu vi isso aí num documento, num recenseamento de 1920, cara. Tá lá o nome dele lá, dono de terra, tal. Cara, ele plantou café, cara. Fez parte. Fa- Tá vendo? É por isso que nós precisamos conhecer a nossa história. Rapaz, eu Entendeu? acho que esse negócio da história é interessante, assim, só uma nota que até pra gente engraçada, né, que às vezes eu comento com minha esposa aqui, que minha família, eu sou uma mistura de quilombola com italianos, mas do lado italiano era a família nobre na Itália, veio a guerra de unificação, eles fugiram para o Brasil pobres, né? Aí você. Eles vieram pra cá que ano? Que ano que eles vieram pra cá? Sabe? Eles vieram para cá, se não me engano, foi no final do século XIX. 1891? Foi por aí, 88 para 91. Então, eu tenho um lado alemão daquele que casou com o Odílio, a Virginia Moreto. Ela veio da Itália, aliás, acho que ela nasceu aqui, mas é de origem Uhum. italiana. E eles vieram também, né, no final ali do século XIX pra cá. Era fugido, né? Por causa da Porque situação, tem um navio tudo, tem um documento aqui, né, do estado aqui falando, navio, a hora que Sim, chegaram, da onde, os amigos chegaram, as informações. Escrever, se não me engano, um livro também sobre isso, né? Algo mais ou menos assim, com essas informações, não sei se é o certo, né? Mas, Welker, agora são 7h55. Pode fazer suas considerações finais? Eu quero rapidinho aqui agradecer a galera que esteve com a gente. Muita gente passou por aqui, recebeu informação. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. Nós faremos outras entrevistas, né, com mais temas, né, tudo para abençoar a sua vida, para nos enriquecer também, né? O conhecimento sempre é importante. Pode fazer suas considerações finais, que aí a gente encerra essa transmissão, até porque se demorar um pouquinho mais, o Instagram mesmo veta a gente que acaba, pode ficar à vontade, irmão. Pô, meu irmão, agradeço aí essa oportunidade de falar um pouco sobre o Brasil Império, esse tempo aí para muitos glorioso, para outros foi um desastre, mas enfim, tem como agradar todo mundo. E eu tenho meu trabalho no site raizocidentais.com. Ali é um trabalho que eu faço com um amigo ali, ele também mexe com história, teologia também ele faz. Enfim, tem esse trabalho e tem um trabalho lá no canal O Senso Político e em breve um site também. Então visita lá, ajude, contribua com esse trabalho, que vai ter muitas coisas excelentes lá escritas. Show de bola. Eu já li alguns textos, já vi alguns vídeos, e é bom mesmo, também recomendo. Tá? Muito legal. Amém, obrigado aí. Irmão, muito obrigado pela disponibilidade, né, por ter enriquecido a gente com esse conteúdo. É sempre bom a gente
saber da história, até mesmo com informações a mais, além daquilo que a gente aprende no livro didático da escola, que infelizmente é bem defasado. Então, muito obrigado pela ajuda e disponibilidade, tá bom? E a gente está à disposição também, se puder te ajudar, tá bom? Divulgar seu trabalho, a gente está aqui para te apoiar. Vamos fazer uma entrevista com você sobre aquele artigo seu lá, sobre teologia Ah, lá. rapaz, Que lá você lá, vamos conversar um pouco sobre escrever aquilo. mais sobre aquilo mesmo. Que é um risco que as igrejas estão enfrentando, né? Às vezes abre a porta para o discurso bonito e não percebe a infiltração de marxismo cultural, progressismo teológico, e quando vê o negócio já está tomado. Exatamente. Gente, muito obrigado. A gente vai encerrar a transmissão aqui agora. Deus abençoe a vida de cada um. E precisar da gente, estamos dispostos a te servir. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.